Estamos em mais uma pílula da inteligência relacional, dessa vez voltados para os ambientes corporativos, para as relações de liderança, para o que acontece nas relações complexas. E dessa vez eu quero tratar de um tema muito desafiador, que é a capacidade de tomar decisões. A capacidade de tomar decisões é o que nos faz sermos pessoas de altíssimo desempenho. Líderes efetivos, gestores competentes, pessoas inspiradoras tomam decisões. E por isso, precisamos compreender algumas coisas. A primeira delas é que nós não vivemos em mundos perfeitos. Nós vivemos em mundos possíveis. Achar que vivemos no mundo perfeito é um infantilismo. Achar que vivemos relações perfeitas é um infantilismo. Achar que podemos construir mundos e relações perfeitas é um infantilismo. Por isso, nós vivemos num constante trabalho de construir um mundo melhor, relações melhores, mais efetivas, resultados mais compensadores, em plenitude e em sustentabilidade. E o que é que faz com que isso aconteça? Decisão. Então, a decisão é algo que nós tomamos a todo instante, durante toda a nossa vida. Algumas delas automáticas, outras delas com um pequeno nível de consciência, outras com maior nível de consciência. Eu escolhi essa camisa hoje quase que automaticamente. Eu fui na minha gaveta, peguei essa camisa e vesti, e só me dei conta que eu tinha escolhido essa camisa depois que eu a tinha vestido. Então, existem decisões que são decisões quase que corriqueiras, decisões que estão no nosso nível de subconsciência, a gente faz quase que no automático. Mas existem decisões que são absolutamente estratégicas. Para onde vamos? Aonde investiremos? Qual o próximo passo que vamos dar? Então, é nesse nível em que as decisões ocorrem, um desafio enorme é nós abolirmos o paradigma do certo e do errado. As decisões não são classificadas em certas ou erradas. As decisões são classificadas em sustentáveis e não sustentáveis. A pergunta, portanto, que você precisa aprender a fazer é: ao decidir, eu sustento essa decisão? Quando o meu time decide, o meu time sustenta essa decisão? Então, decidir parte do pressuposto de que há uma sustentabilidade. Uma boa decisão é uma decisão sustentável. Uma má decisão é uma decisão insustentável, ou uma decisão precariamente sustentável. Então, se eu tenho em vista que as decisões não são certas ou erradas, mas sustentáveis ou não sustentáveis, eu preciso entender se aquilo que eu estou decidindo eu consigo manter ao longo do tempo. O outro aspecto importante que você deve decidir, portanto, protagonize o seu futuro, decida, é entender que as decisões, elas são escolhas de possibilidades em universos infinitos de possibilidades. Então, veja, a todo momento eu tenho diante de mim infinitas possibilidades. E ao decidir sobre estas infinitas possibilidades, eu escolho uma e tão somente uma em cada momento. Então, repare, eu tenho várias camisas. Quando eu escolhi esta camisa, eu disse sim para esta camisa e disse não para todas as demais. Veja, e se eu tivesse escolhido uma camisa rosa? Se eu tivesse escolhido uma camisa xadrez? Nenhum problema. A questão é, após ter escolhido esta camisa e, portanto, ter decidido que eu iria trabalhar com ela, eu agora não posso mais ficar pensando numa possibilidade que eu não construí. Esse mundo já passou. Ah,
se eu tivesse de camisa xadrez, seria melhor. Isso já não existe mais. Esse conjunto infinito de possibilidades, ele é efêmero. Ele se finaliza a partir do momento que a decisão sustentável se concretiza. Por exemplo, eu poderia ter feito medicina quando eu fiz vestibular. Quando eu decidi não fazer medicina, fazer filosofia e administração, eu disse sim para a filosofia e disse não para a medicina. 45 anos depois, eu não posso dizer agora, eu estaria melhor se tivesse feito medicina. Eu estaria melhor se eu tivesse me casado com outra pessoa. Eu estaria melhor se eu tivesse trabalhando numa outra empresa. Isso não existe. O nome disso, dentro das patologias relacionais, se chama imbecilismo. Porque você não pode avaliar uma decisão não tomada, uma experiência não tida e uma realidade não vivida. Então, se eu não vivi, se eu não tive a experiência da escolha e se eu não decidi, isso não faz parte dos meus processos de avaliação. Então, quando eu entendo o processo de tomada de decisão, eu entendo que ele é uma escolha num universo de infinitas possibilidades. Mas quando eu escolho, eu digo sim para aquilo que eu sou capaz de sustentar e não para todas as outras coisas. A sequência histórica das minhas decisões vão formando o elo que constitui o fio lógico da minha vida. E o resultado disso é eu sou o resultado das escolhas que fiz ao longo do meu caminho. Essas escolhas podem ser alteradas? Jamais. Mas neste exato momento, ao decidir, eu preciso considerar toda a minha história para criar bases de sustentabilidade para as decisões que estou tomando agora. Então, veja que coisa interessante. Decidir presume o conhecimento que eu tenho do cenário e uma escolha possível a partir da minha sustentabilidade. Não existe certo nem errado. Existe o sustentável ou não. Por isso, as pesquisas mostram que existem decisões bem-sucedidas e mal-sucedidas dentro das mesmas categorias. Eu conheço gente, você provavelmente conhece, que se formou em direito, por exemplo, se tornou um advogado brilhante, com uma carreira de sucesso, em plenitude na sua profissão, porque gostava daquela profissão e a exercia com competência. E existe gente que gostava da profissão, a exercia com competência e que não conseguiu ter uma carreira que se deslanchasse, que fosse bem-sucedida, etc. Tem gente que investiu em alguma coisa e deu muito certo, tem gente que investiu naquela mesma coisa e não deu tão certo assim. Por isso, não vivemos em mundos perfeitos, vivemos em mundos possíveis. E a possibilidade é uma escolha num universo de infinitas possibilidades. Escolha aquilo que você consegue sustentar. Para tanto, faça uma revisão da sua história para te dar fôlego, para te dar sustentabilidade naquilo que você quer escolher. E a partir da escolha, foco, disciplina, determinação para garantir que aquela escolha dê o resultado que você deseja. E se algo acontecer durante o caminho, tome decisões de correção de rota, para que sempre tenhamos em mente o futuro que a gente deseja construir. Reflita em paz. Um beijo.